Salve galera, como vocês estão? Galera, BTC dando uma corrigida nas últimas 8 horas aí. A gente saiu lá de 98 mil e veio aqui para 94. Pegou muita gente alavancada. Vamos dar uma olhada aqui. Ainda não chegou na resistência aqui de Fibo, no 0,68 de Fibo. Mas o que eu vim falar para aqui com vocês hoje é o seguinte. A gente está vendo o BTC cair e mesmo assim a dominância do BTC está derretendo. É sobre isso que a gente vai conversar agora. Pessoal, esse daqui é o gráfico do Ethereum contra Bitcoin desde 2015. Olha lá, desde 2015. Ele tem um padrão gráfico já de 3 ciclos. Ele vai repetir esse padrão gráfico até por causa dos ETFs e do institucional que está entrando no mundo cripto nesse momento. Além dos próprios OGs aí dos ciclos, que com certeza irão fazer esse movimento acontecer mais uma vez. Como funciona? Ethereum faz topo duplo. Entre o topo duplo tem um fundo aqui. Esse fundo aqui, ele trabalha depois dessa região do fundo, ó. Eventualmente ele perde a região do fundo. E lá, em dezembro, ele faz um fundo e começa o retorno. Fez o retorno até 17 de junho. E lembrando aqui que dezembro de 16 seria o equivalente ao nosso dezembro de 24. Isso de 2 ciclos atrás. Ele vem novamente, faz um topo duplo. O fundo do topo duplo marca a região de uma acumulação. Ele eventualmente perde essa região de acumulação novamente. E aqui ele faz esse fundo um ano antes do que seria o esperado. Aqui foi em 16, seria esperado que 4 anos depois ele refizesse em 20, né? Em dezembro de 20. Ele fez um fundo, mais fundo, né? Antes disso. Porém aqui ainda assim ele veio e deu uma agulhada, provavelmente liquidando muita gente que estava alavancada no Ethereum. Novamente ele sobe. Aqui dá pra dizer até mesmo que ele fez um fundo triplo, né? Perdão, um topo triplo. Vamos dar uma olhada. Aqui o outro topo. 1, 2, 3 topos. Novamente ele faz o topo duplo. Ele faz um fundo. E essa aqui é a região de acumulação junto do fundo. Ele perde novamente essa região. E em dezembro de 24 ele deve estar fazendo novamente o seu fundo. Pessoal, sei que vocês estão vendo aqui o preço do Ethereum. Vamos ali para o preço rapidinho do Ethereum. E devem estar pensando nesse momento, pô, o Ethereum fez essa barra monstruosa aqui de alta. Não deve cair nesse momento. E realmente eu não estou acreditando em grandes quedas. Não acredito que ele retorne aqui para 3.000, 2.700 de forma alguma. Então o que deve acontecer? Vamos retornar lá para o Ether BTC. O Ether está se valorizando. Hoje mesmo, praticamente 7% de valorização em relação ao Bitcoin. Ele não deve parar de subir de preço. Porém, o que deve acontecer é, com o BTC explodindo de preço mais uma vez, vamos supor aí que o BTC consiga sair agora dos 94 mil e vá ali para a região dos 105, 112 mil. O Ether contra o BTC vai aqui para baixo. Em dezembro novamente. Mais uma vez repetindo o ciclo. E aí marcaria novamente o fundo na mesma data. Em dezembro. Como foi aqui e como foi no ciclo anterior. E depois ele irá fazer a escalada que a gente tanto está esperando de valorização contra o Bitcoin. Só que além disso, tem uma LTB aqui que marca os 2 topos do ciclo anterior, os 2 topos de 2 ciclos anteriores, o topo do ciclo anterior
e provavelmente vai marcar o topo do Ether contra BTC do nosso ciclo. E nesse momento, pessoal, que a gente está vendo uma valorização do Ether contra o Bitcoin, a gente está vendo o quê? Vamos dar uma olhada lá no total. O total caiu hoje do topo ao fundo quase 6%, significando que a gente perdeu aí um bom valor em altcoins. Só que olha o que acontece quando você vem no Total 2. O Total 2 está praticamente num doji. É um doji vermelho muito pequeno. Significa que o Total 2 exclui o market cap do BTC. Portanto, ele fica com o maior ativo do Total 2 sendo o Ethereum. E o Ethereum está performando bem. O que está acontecendo? Vamos dar uma olhada lá na dominância também. E olha lá, BTC está caindo e mesmo assim a dominância está caindo. O que isso significa? Que as altcoins estão segurando, mas não são todas. São poucas as altcoins que estão segurando. Quem está mais segurando são as altcoins do ecossistema Ethereum. O próprio Ethereum, a Maker, a Lido, a Uniswap, a Aave. O ecossistema Ethereum então está passando por um momento de valorização. Começou o início dos aportes em Ethereum, galera. Ethereum retornará a ser muito comprado. Esse movimento é natural de acontecer tanto pelos caras mais experientes dos ciclos anteriores, os OGs, e quanto pelo institucional, que está comprando o BTC, fez o BTC já chegar a 100k, porém o BTC ele é uma reserva, ele é como um ouro, porém as instituições financeiras e toda a rede de pagamentos que existe no momento não consegue utilizar a rede Bitcoin para fazer essas transações. Nós precisamos da rede Ethereum. Ela é a rede mais consolidada, mais preparada para fazer as transações do mundo financeiro no geral, atuando com seus smart contracts, que não existe também na rede Ethereum, perdão, na rede Bitcoin. Portanto, vocês podem esperar que a dominância deve continuar caindo, talvez com a subida do BTC de volta para 98, 99, 100, 105, 112 mil. A dominância retorne, mas isso não significa que as altcoins vão cair, porque as altcoins não estão perdendo um absurdo de valor, mesmo com a queda do BTC. Uma queda de 5% em altcoin, isso é oscilação normal do dia a dia. Isso é muito pouco, muito pouco. Portanto, podem esperar aí muitas altas, principalmente porque o Ethereum começa a se valorizar. Isso valoriza o ecossistema Ethereum e dessa forma mais dinheiro entra em tokens dentro da rede Ethereum, como a Rio, Pendle, NMR, Arcan, a Ondo. Todas elas irão se beneficiar, todas as altcoins, porque o BTC é o rei do ciclo. Ninguém manda mais que ele. Mas a rainha das alts é o Ethereum. E enquanto o Ethereum não for, nós não vamos ver aquelas explosões magníficas que tem nas altcoins, de você ouvir o teu amigo falar, cara, eu fiz 8x na moeda. É somente desse jeito, galera. E eu vou falar pra vocês, no começo do ano foi a mesma coisa. Tá vendo essa alta absurda do Ethereum aqui? Vamos lá. Olha essa alta que o Ethereum fez. Ele saiu lá de outubro de 23 para março de 24, de 1.500 para 4.000, fazendo 162%.
todo esse dinheiro aqui eventualmente acabou escoando para todas as altcoins. Toda essa grana, todo esse pump, todo esse ânimo, e novamente virá. Novamente virá. Nós estamos vendo aqui o começo da escalada novamente. Tá aqui para vocês, ó. Fizemos um fundo. E provavelmente, com a subida do Ether, eu diria que um ponto importante de resistência será esse 1.4 de Fibo em 5.300. E desse momento até aqui, olha, desse momento aqui, ó, de outubro pra frente, foi uma alta esplêndida, galera. Foi uma alta esplêndida. E vocês estão vendo muitos tokens performarem pra caramba aí na carteira de vocês, eu tenho certeza. Se vocês pegaram DOT, Kusama, a NIR tá subindo bem. Olha aí, quem comprou NIR aqui, ó, já tá dobrando capital. A Mantra, a Arcan também tá fazendo um excelente movimento de alta. Radium. A FET ainda não escalou, mas ela já saiu de 88 centavos para 1,46, que é o dobro praticamente. E nós devemos ver muitas altas ainda, principalmente após o nosso grandíssimo Ethereum aqui subir. Portanto, o BTC está caindo praticamente 3%, está retornando agora 95 mil, e o Ethereum está se valorizando 3%. Isso começa a corrigir a defasagem que a gente estava do Ethereum contra o BTC. Isso vai fazer as nossas altcoins subirem. Fechou, galera? Espero ter elucidado aí para não ficarem muito preocupados. A grana está começando a fluir para altcoins e a primeira a receber é o Ethereum, que ele é o maior. Então, não se preocupem, não deve vir uma queda aí de 20%, 15%, porque quem está se valorizando agora, nesse momento, mesmo com a queda do BTC, é o Ethereum. Fechou, galera? Espero ter sido claro aí para vocês. Fiquem tranquilos, não se alavanquem demais, comprem spot. Um abraço aí, fiquem com Deus.